Para movimentar o noticiário colorado nesta sexta-feira, o vice de futebol Emílio Papaléuzinho pediu desligamento do cargo e não ocupa mais o departamento de futebol do clube. Ele alega a incompatibilidade das suas atividades profissionais com o cargo de vice-presidente de futebol. Quem acompanha os bastidores do Internacional não se surpreende por essa decisão de Papaléu. Ele já não estava tão presente assim nos últimos episódios marcantes do departamento de futebol e também do vestiário colorado. E agora o Inter abre, sem muita pressa, uma busca por um novo dirigente para ocupar essa pasta. A gente fala sobre os bastidores do pedido de desligamento de Emílio Papaléuzinho e o seu impacto no atual vestiário colorado, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional. Aqui no A Dupla, nesse vídeo, eu quero falar sobre a saída de Emílio Papaléuzinho. Ele pediu desligamento do seu cargo na tarde desta sexta-feira ao presidente Alessandro Barcelos e não é mais o vice-presidente de futebol do clube, tá? A alegação de Papaléu ao presidente Alessandro Barcelos, e eu tive alguns detalhes desse pedido dele, alguns minutos antes de entrar no ar no Atualidades Esportivas da Rádio Bandeirantes. Logo depois veio a confirmação através de nota oficial no site do clube. O primeiro a trazer essa informação foi o Rodrigo Oliveira, meu colega da Rádio Gaúcho. Pegou muita gente de surpresa. Eu estava deitado aqui no sofá do sofá. Sexta-feira tranquila, essa do Inter não está acontecendo nada. Pum! Saiu o vice-presidente de futebol. Mas o relato que eu recebi sobre o pedido do Papaléu ao presidente Alessandro Barcelos foi por incompatibilidade das suas atividades profissionais com o cargo de vice-presidente de futebol. Para quem não sabe, o Emílio Papaléuzinho é desembargador do Tribunal Regional do Trabalho. E, em função disso, ele tem muitas atribuições e não estava conseguindo ser tão presente no ambiente colorado ao longo dos últimos dias. Aliás, um dos relatos que eu recebi foi que, ao aceitar o cargo de vice-presidente de futebol, o Emílio Papaléuzinho fez um aviso ao presidente Alessandro Barcelos. Disse: olha, por enquanto, e isso era agosto do ano passado, eu estou trabalhando em home office. Eu trabalhando em home office é tranquilo, eu consigo conciliar. Mas, se voltar a ser presencial, a situação ela fica mais complicada. Eu não vou conseguir estar tão presente no CT, não vou conseguir estar tão presente em viagens e a gente vai ter que rever essa história. Tudo bem, beleza. Há alguns meses atrás, voltou o trabalho presencial do Tribunal Regional do Trabalho, do desembargador do Tribunal Regional do Trabalho. E em função disso ele passou a ter dificuldades de verdade. Ele não conseguia estar todo dia no CT Parque Gigante ou todo momento no CT Parque Gigante. Ele não conseguia ir em todas as viagens de jogos do Internacional e ele era uma figura que estava um pouco fora do processo, pelos compromissos que ele tinha, pelas atribuições que ele tinha profissionalmente como desembargador. E a gente até via um Emílio Papaléuzinho um pouco descolado dos processos, das atividades do departamento de futebol. Não sabia alguns tempos de contrato, não sabia valores, não sabia como que estava o andamento de tal negociação, porque ele estava de fato um pouco descolado desse processo em função da incompatibilidade que ele mesmo havia dito que teria com o cargo de vice de futebol em relação às suas atividades profissionais. Um relato que eu recebo também, e algo que eu acompanhei, tá? E acompanho bastante no dia a dia do Internacional, é como o Emílio Papaléuzinho, ele era um vice-presidente de futebol que cuidava de uma fatia muito pequena ou não exatamente entrava no mérito das questões profissionais que eram debatidas ali. O Papaléu não era quem contratava o jogador, o Papaléu não era quem discutia a renovação de contrato, o Papaléu não era quem resolvia problemas com o Mano Menezes, não era ele, porque o Inter tem uma equipe de profissionais para fazer isso. Paulo Autuori, diretor técnico, William Thomas, diretor executivo de futebol, Julinho Camargo, gerente de transição, os seus auxiliares técnicos, a comissão técnica, o David Bandeira, gerente de mercado. Esse processo ele era todo conduzido por esse grupo de profissionais. E o Emílio Papaléuzinho era um cara que dava respaldo político para esse grupo de profissionais. Ele não colocava a mão na massa, ele não era um executor. E essa é a ideia do Internacional, inclusive, para essa pasta. E aí eu até entendo o cara, quando em alguns momentos ele ia para algumas entrevistas e se mostrava desinformado, porque não era ele quem cuidava daquilo. O vice-presidente de futebol do Internacional é um vice-presidente de futebol diferente, por exemplo, do Grêmio, que é o Denis Abrão, que é quem contrata, não sei o quê. Talvez por isso se explique o sucesso de um, não de outro,
tá? Pra vocês entenderem o que eu quis dizer. Mas, no Inter são os profissionais que cuidam disso. E o Papaléu é muito elogiado por não se meter na área profissional e cuidar da área dele, que é esse respaldo político e institucional do clube, o elo com o conselho de gestão e tudo isso que o Papaléu, como um conciliador, o relato que eu tenho, fazia bem nos bastidores. Qual é o impacto agora? No processo de trabalho do Internacional, muito pouco, tá? Na janela de transferências do Internacional, zero. Papaléu não cuidava da janela de transferências, não era a responsabilidade dele. Vou dar outro exemplo que mostra o quanto ele estava um pouco descolado desse processo. No episódio da greve dos jogadores, o Papaléu, ele entra correndo de carro no CT, eu vi essa cena, ele chega atrás, ele não estava no CT no momento que tudo aconteceu. O Papaléu não foi uma voz ativa na negociação com os jogadores. Foi o presidente Alessandro Barcelos, que muita gente fala nos bastidores, inclusive, que é o real vice-presidente de futebol. É o presidente Alessandro Barcelos, porque esse sim, o presidente Alessandro Barcelos apita nas contratações, apita, conversa com o Mano Menezes, conversa com os jogadores. No episódio da greve foi ele quem resolveu. Se diz que ele é o real vice-presidente de futebol do Internacional, e o Emílio Papaléuzinho estava ali para cumprir uma função estatutária e tudo mais. Quem será o novo vice-presidente de futebol do Inter? É muito cedo ainda para afirmar, mas o Inter deverá buscar esse perfil, alguém que não atrapalhe, alguém que chegue e saiba a sua função como vice-presidente de futebol, que é estar ali, respaldando, dando uma importância institucional, sendo elo político com o conselho de gestão, mas não necessariamente se intrometendo ou apitando nas coisas mais importantes do departamento de futebol do clube. Vamos ver qual será esse nome escolhido. O Inter não tem pressa porque os processos vão continuar sendo conduzidos da maneira que são conduzidos, com Paulo Autuori, com o William Thomas, com o David Bandeira, que é o gerente de mercado, com o Mano Menezes, com o Julinho Camargo e com toda essa equipe profissional do Internacional. Beleza? Ao longo do diário, mais detalhes sobre a saída do vice-presidente de futebol do Internacional, Emílio Papaléuzinho, que deixou o cargo ele em agosto, ele assumiu 11 meses no comando da pasta do futebol do Inter. Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações. Beijo!